Mateus capítulo 14. Cadê o texto da Bíblia? Versículo 16, viu, irmão? Não é o mesmo que está lá de manhã de tarde, não? É outro? Ah, por isso que eu vi aqui. Mas está na bênção, viu, irmão? Fica tranquilo. Eu vou lendo, você vai pôr nos versículos, tá? Jesus, porém, lhe disse-lhe: não precisa que vá, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2. E ele lhe disse: trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se reclinasse, quer dizer, se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. O próximo versículo: todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobrejaram, levantaram 12 cestos. Quantos cestos sobraram? Quantos meses tem um ano? São 12 cestos cheios, um cesto para cada mês. Tem gente que gosta do mês de dezembro, não é verdade? É ou não é? Mas Deus é Deus de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Fala para você, irmão, eu vou ganhar muito dinheiro esse mês ainda. Com esse jeito você não vai ganhar nem moedinha, viu, gente? Fala para você, irmão, eu vou ganhar muito dinheiro esse mês. O próximo versículo: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Fecha a sua Bíblia, fazendo o favor. A Bíblia diz... Cadê o irmão? Vem cá, pastor Elias. A Bíblia diz que Jesus um dia chamou os seus discípulos e disse assim: ó, dê a este povo alguma coisa para comer. Um dos discípulos de Jesus, chamado André, falou: Jesus, a única coisa que nós temos é este cesto com 5 pães e 2 peixes. Ele diz: Senhor, a única coisa que temos são 5 pães e 2 peixes. Diz a Bíblia que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se tiver aqui 300 homens, pode ter certeza, tem o dobro de mulheres. Se você contar o número de criança, tem quase o mesmo tanto que tem de homens. Se tinha 5.000 homens, deveria ter no mínimo 10.000 mulheres. E se tinha 10.000 mulheres, deveria ter no mínimo umas 4.000 crianças. Era quase 20.000 pessoas. E André falou: Jesus, a única coisa que nós temos é este menino que tem 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas? Fala alto. Quando André falou: só temos aqui 5 pães e 2 peixes, isso não dá para nada, eu pergunto, ele estava enganado? Não. Ele estava errado? Não. Ele estava coberto de razão. Ele tinha razão. O que são 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas? Não é nada. Jesus então manda André trazer os 5 pães e 2 peixes. Quando André traz os 5 pães e 2 peixes, Jesus fala para os discípulos: manda este povo se assentar. Escuta, mandar assentar é dizer que vai servir alguma... Sabe quando está todo mundo na sua casa e fala: vamos assentar, a gente espera que alguma coisa vai ser o quê? Servida. Diz a Bíblia que Jesus estava com 5 pães e 2 peixes, ou melhor, André com 5 pães e 2 peixes. Jesus então fala para ele: vem cá, traz os 5 pães. Esse povo é abençoado demais aqui, irmão. Quer um pedacinho de pão, gente? Quentinho, está quente, viu, irmão? Diz a Bíblia, minha mão está limpa, viu, irmãos? Diz a Bíblia que Jesus falou: me traga aqui. Trouxeram 5 pães e 2 peixes. Jesus lhe disse então: manda todo mundo o quê? Fala alto. Eu imagino os discípulos pensando: meu Deus, o que esse Jesus vai aprontar? Mandou assentar, agora tem que servir alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus vira: manda todo mundo assentar, porque o que está aqui dentro vai dar e vai sobrar. Agora olha para mim. Um diz que não dava nada, e esse que diz que não dava para nada tinha razão. Mas a Bíblia diz que Jesus falou: vai dar e vai
sobrar. Por quê? Porque um olhou com os olhos da razão, o outro olhou com os olhos da fé. Quando você olha com os olhos da razão, você vê as dificuldades e você está coberto de razão. Mas aprenda uma coisa: razão não sensibiliza a Deus, razão não move a mão de Deus. Quando você para de olhar com a razão e olha com a fé, é pela fé que você vai mover a mão de Deus. Minha mãe sofreu 3 derrames cerebrais. Minha mãe ficou cega, surda, muda, paralítica. As 2 veias que levam sangue para o cérebro da minha mãe entupiram. Os médicos disseram: por causa disso, sua mãe perdeu a visão, a audição, não vai falar, nem ver, nem andar, nem ouvir. Eu pergunto: o médico estava errado? Não, ele estava coberto de razão. Os exames constatavam que a minha mãe ia morrer em 8 meses. Eu pergunto: o que é que você acha que nós fizemos? Nós fomos preparar caixão, anunciamos à família que a qualquer hora minha mãe ia morrer? Não, começamos a orar, e 15 dias depois, minha mãe voltou a ver, ouvir, falar e andar. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos a capacidade de olhar apenas com os olhos da razão. Sua razão está coberta de razão. Você não tem jeito mesmo, ganha pouco, você tem justificativa para provar que não pode. Mas escuta bem: quem olha com a razão inventa sempre uma desculpa. Quem olha com os olhos da fé sempre encontra uma solução. Dá uma olhadinha pro seu irmão, vê se ele tem o semblante de quem olha pela fé ou pela razão. Ah não, sacode ele e fala para ele: para de olhar pela razão, olha pela fé. Irmãos, a razão faz você ver só o momento, a razão faz você ver só a circunstância, a fé faz você ver o futuro, faz você ver soluções. Irmão, se você disser: pastor, o senhor não conhece meu marido, ele bebe, fuma, tem outra mulher. Você tem razão, ele não vai se converter mesmo por causa dos olhos da razão. Mas se você olhar pela fé, você vai ver seu marido da igreja, liberto, salvo. O problema é que a gente sempre olha com os olhos, e a razão está dizendo para você que você não pode. Você quer ver uma coisa? Quem aqui humanamente não poderia estar aqui hoje? Levante a mão. Se você olhasse pelos olhos da razão, você estaria onde agora? Hein, irmãos? Estou cansado, pastor, vim direto do serviço. Isso é os olhos da razão. Você está coberto de razão. Olha para mim, conta as suas dificuldades para Deus. Ele vai dizer: você tem razão, não dá para servir Jesus, não dá para ir para a igreja, não dá para ir para a igreja, você está cansado, com a dor de cabeça. Mas se você olhar pela razão, mas isso não comove Deus. Quando você olha pela fé, você fala: Deus, eu estou cansado, mas eu vou, porque o Senhor vai me abençoar, eu vou chegar lá, Deus vai me dar vitória. Quem quer a vitória? Bate na mão do seu irmão, diga para ele: olha pela fé. Quem quer a vitória, diga amém. Olha por onde? Lembra da sunamita? Quando perguntaram a sunamita: como vai sua vida? Olhe para mim. Se ela dissesse: eu estou triste, arrasada, estou no velório, eu estou enterrando meu filho. Se ela tivesse falado isso, ela estaria enganada, ela estaria errada, estaria coberta. Mas ela disse o quê? Vai o quê? Ela não estava olhando o presente, ela já estava vendo o futuro. O que aconteceu com o filho dela as horas depois? Fala o que aconteceu com o filho dela horas depois. Está vendo? Quem olha pela fé sempre vê o milagre acontecer. Bata a palma e diga glória a Deus. Diga aleluia. Lembra quando Deus chamou Gideão? Irmão, olha os olhos de Gideão. Deus falou: você vai ser o homem que eu vou usar para acabar com os filisteus.
Olha o que ele disse: mas eu sou o menor da minha casa. Ele estava errado? Estava enganado? Ele estava coberto de razão. Aos olhos dele, ele era ninguém. Aos olhos de Deus, ele era o Gideão, o homem usado. Bata palma, igreja, dá glória a Deus. Viu o que a Bíblia fala? Fala para o seu irmão: você não sabe quem eu sou. E diga forte para ele: você não sabe quem eu sou. Diga para ele: me trata bem. Posso ser seu patrão amanhã. Agora, nós seres humanos temos a tendência de olhar sempre pelo quê? O que a razão está dizendo para você? Que não tem jeito, que não pode, que não dá. Mas Deus não age pela razão, Deus age, fala alto. 5 pães e 2 peixes. Um homem virou e disse: não dá para nada. O outro homem olha o mesmo pão e os mesmos peixes e fala: vai dar. Fala alto. Tem gente que ganha o salário que você ganha e tem o carro que você não tem. Tem gente que tem menos estudo do que você e eu e tem mais condições financeiras do que nós juntos. Sabe por quê? Porque aprenderam a olhar com os olhos da fé. Quando você olha pela razão, a razão vê o presente. Quando você olha pela fé, a fé vê o futuro. Jesus chegou na casa, na aldeia de Marta, e a Marta falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Ela fala: eu sei, na ressurreição do último, de que dia? Mais alto, diga comigo: último dia. Escuta, na Bíblia não tem uma promessa de que ele vai ressuscitar as pessoas no último dia? Então ela estava coberta de, sim ou não? Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição. Se ele tivesse dito: Marta, eu fui, era uma coisa do passado. Se ele tivesse dito: eu serei, uma coisa do futuro. Mas ele disse: eu sou, uma coisa do presente. Ele disse: eu faço hoje o que você acha que é só no último dia. Quem já fez uso de binóculo? Quem já usou uma vez binóculo? Quando você olha de maneira contrária, o que está perto, fala alto. Quando você olha de maneira certa, o que está longe, assim é a razão. A razão sempre vai fazer o que está perto ir para longe, mas a fé faz o que está longe vir para perto. Bata a palma e diga glória. Bata a palma, diga glória. Olha para o seu irmão, sacode ele e diga: para de olhar pela razão. Escuta, você fala: pastor Adriano, como é que eu vou voltar amanhã, quinta-feira? O senhor não sabe, tem que trabalhar, eu tenho que fazer um punhado de coisa, uma visita marcada. Irmã, pelos olhos da razão, você não tem como vir amanhã. Você está certo, só que a sua razão não move a mão de Deus, é pela fé. Quando você fala: Deus, eu não tenho jeito, não tenho condições, mas eu vou, porque o Senhor vai me abençoar. Quando você olha a razão, e deixa a razão e olha a fé, é que Deus se manifesta na sua vida. Mas nós aprendemos a agir só pela... Fala alto. Lembra do que eu falei? Alguém está internado no hospital, na UTI, 2 da manhã o telefone toca. Olha a razão. Morreu. O quê? Fala alto. A moça namora com o rapaz, é claro que é com o rapaz. E a moça fala para o rapaz: preciso conversar sério com você. Olha o rapaz: meu Deus, será que vai terminar? Ou vice-versa. Quem está entendendo, diga amém.
A razão só olha o momento. A fé, filha, olha o futuro. Talvez hoje, para vocês, olha aqui para mim. Quando Moisés matou um soldado egípcio, Israel estava escrava no Egito. Nem Israel queria mais Moisés, porque aos olhos de Israel, Moisés era um assassino. E eu pergunto, ele estava errado? Ele matou um homem, ele era assassino, ele fugiu, deixou sua família sozinha, foi covarde. O povo não acreditava nele. E eu pergunto, o povo estava errado? Não, estava coberto. Só que a Bíblia diz que quando eles expulsaram Moisés, para eles era Moisés o assassino, Deus o libertador de Israel. Eu acho que você não entendeu. Para muita gente, você na sua família é o menor, mas para Deus é o mais forte, é o que vai prosperar, é o que vai vencer, é o que vai chegar lá. Bata a palma e diga glória a Deus. Como é bom quando você anda com alguém que ele aprendeu a olhar com os olhos da fé. Ele sabe, pastor Elias, das dificuldades, ele sabe dos problemas, mas ele, irmão, aprendeu a olhar pela fé, porque a razão vê dificuldade, vê doença, vê morte, a fé vê a cura, vê a salvação, vê a ressurreição. O rei falou para os soldados: quem matar Golias, eu vou dar a ele riqueza, o direito de casar com minha filha, e isenção de impostos. Por que os soldados não foram lá lutar contra Golias? Porque todo mundo olhou Golias com os olhos da razão. Quem era Golias? Golias não era um fracassado não, gente. Golias era matador, guerreiro, temido. Todo mundo temia Golias. E eu pergunto, estava errado? Todo mundo olhou com os olhos da razão. Quem era Golias? Matador. Por isso que ninguém foi, porque todo mundo olhou com a razão. Davi veio e olhou pela... Eu vou te matar hoje. Fala para o seu irmão, é hoje que eu acabo com o meu problema. E a pessoa do seu lado não acreditou não, porque ela acha que você não é capaz. Fala com ela, você não está olhando com os olhos. Fala, eu estou olhando com os olhos da fé. Diga para ela. Diga para ela, cuida bem de mim, que eu posso te dar uma carona na minha Hilux, minha Santa Fé. Cadê a glória a Deus? Escuta, talvez para você que olha com os olhos da razão, quem está do seu lado é apenas uma pessoa que você conhece todo dia, mas amanhã pode ser seu advogado, seu médico, seu engenheiro, seu patrão, seu dentista, seu professor. Talvez aos seus olhos você é o menor, isso era o que ele pensou, sou o menor da minha casa, mas aos olhos de Deus era Gideão, o libertador. Aprenda uma coisa, Deus está vendo o seu futuro, e lá na frente Deus te vê por cima e não por baixo. Bata a palma, diga glória, 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 glória. Como é bom quando nós aprendemos a olhar a vida apenas com os olhos. Eu sei que a razão está dizendo tudo, mas não é a razão que move a mão de Deus, é a fé. Quem quer olhar com os olhos da razão, diga amém. Tem uns 40 aí que quer. Mas quem quer aprender a olhar com os olhos da fé? Então diga para o seu irmão, cuida bem de mim, porque eu posso ser seu patrão, viu? Fique de pé no seu lugar. Vocês nunca vão esquecer do que eu vou falar aqui agora. Por mais que você explique para Deus sua situação, que você não tem condições, que você não pode, Deus sabe de tudo isto. Não é errado você falar assim. O errado é você pensar assim. Escuta, conta as suas dificuldades para Deus, mas ao terminar diga: Deus, apesar de tudo isso, eu acredito que vou passar para o outro lado. Porque você contar as suas dificuldades não vai mover a mão de Deus, porque você vai estar coberta de quê?
razão. Mas isso não justifica. Os 4 homens, quando foram levar o paralítico, não tinha como entrar pela porta. Os 4 homens poderiam ter chegado para o paralítico e disse: olha, tem muita gente, não tem como entrar, vamos embora. Mas os 4 olharam com os olhos. A razão sempre encontra uma desculpa. A fé sempre encontra solução. Olha o que eu disse hoje. A pessoa, irmã, tem que pagar uma conta amanhã. Amém? Não tem dinheiro. Olha quem olha pelos olhos da fé. Meu Deus, eu vou pagar, eu vou dar um jeito, amanhã eu pago. Olha quem olha com os olhos da razão. Vai vencer amanhã. Ele está pensando hoje a desculpa que ele vai dar amanhã. Olha, todo mundo que olha pelos olhos da razão vai vencer a conta amanhã. Aí ele fala: meu Deus, o que eu vou falar para ela? Olha, não deu, o dinheiro não saiu, não deu jeito. A razão sempre pensa numa desculpa. A fé sempre pensa numa solução. Você não entendeu? O que Deus te prometeu é para amanhã. Sabe o que ele está fazendo hoje? Inventando uma desculpa para te dar amanhã, porque não vai conseguir. Amém? Você fala amém ainda? Gente, me acompanha. Vai vencer amanhã. Ele te prometeu. Hoje, ele não está inventando uma desculpa. Hoje, ele está arrumando um jeito para que quando chegar amanhã, a solução esteja na sua mão e Deus vai te abençoar. É isso que Deus pensa. Escuta, a razão espera por um milagre, mas a fé faz o milagre acontecer. Quem olha pela razão está esperando daqui 10 anos, 20 anos, mas quem olha pelos olhos da fé pode alcançar de hoje para amanhã. Está olhando com que olhos? Fala alto. Dá uma olhadinha para o seu irmão. Vê se você tem olhos de gente de fé. Um dia eu fui numa igreja. Falei: olha para o seu irmão. Você tem olhos de quem olha pela fé. A irmã disse: o que está do meu lado tem olhos de peixe morto. Tem gente que fica assim: eu vou vencer, viu, irmão? A Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Pela sua maneira de olhar, sabemos. Escuta, se você está olhando com a razão ou com a fé. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu te ensinar uma coisa. Todas as vezes que você quer lembrar, trazer à memória alguma coisa, você levanta os olhos para cima, sem perceber. Você quer pensar numa coisa, você levanta os olhos. Isso é natural. Porque quando você faz assim, a memória volta. Mas quando você desconfia, você olha assim, de rabo de olho. É ou não é? E se olhar de desconto, olha a razão, olha para baixo. Olha os olhos da fé. A Bíblia diz que Jesus pegou os pães e os peixes e ergueu os olhos para onde? Fala alto. Se ele olhasse para o problema, para o pão, ele só olharia o problema. Mas ele olhou os olhos para onde? A razão olha para o pão, a fé olha para o céu. Porque Jesus sabe que o socorro vem do Senhor que fez o céu. Fala para o seu irmão: eu estou vendo lá na frente. Quem está vendo lá na frente? Fecha os corredores, dê as mãos.